Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia, aqui do SAI Digital. Hoje eu estou aqui, minha querida aluna, meu querido aluno, para nós conversarmos um pouquinho a respeito de continente africano, né? O título, inclusive, aí do nosso capítulo é um título que já começa empolgando um pouco a gente, né? Riqueza africana e as suas privações. Tá? Então, basicamente, quando nós conversamos, nos referimos um pouco a esse continente africano, tem algumas ideias, geralmente na nossa cabeça, né? Então, primeiro, algumas paisagens, os desertos, as florestas, animais de grande porte. Mas talvez uma das ideias que mais chame a atenção aí está diretamente relacionado com o quê? Está diretamente relacionado com, basicamente, essa questão da pobreza africana. Então, das privações que esse povo trata de passar. O que nós teríamos aqui, então? Nós teríamos aqui, justamente, que entender um pouquinho. Se hoje a África ela acaba sendo um país vai nessa, né? Um continente, onde nós acabamos tendo o quê? Extremamente rico, de riquezas naturais gigantescas, né? Mas, por outro lado, nós acabamos tendo o quê? Nesse mesmo continente africano, acabam convivendo, por assim dizer, né? A riqueza ao lado da pobreza. Então, entender essa dualidade que existe aí é, sem sombra de dúvidas, muito importante para nós a geografia aqui. Em nossa aula de hoje, nós vamos começar, por assim dizer, a pensar um pouquinho dessas diferentes realidades. Bora lá comigo? Vamos entender um pouco o que é a África num primeiro momento e já começar a entender um pouquinho das questões históricas que justificam aí essa pobreza, essa miséria humana que nós temos aí presente na África. Então, olha lá, clássico, né? Começou a estudar a África, nós vamos tratar justamente daquela regionalização. Quando nós falamos em África, basicamente nós dividimos o quê? Em duas grandes partes, né? Uma África do Norte e uma África do Sul, né? A África do Sul também tem o país, né? Mas nós também temos essa região mais ao sul do Saara, que ela também recebe a denominação de África subsaariana, né? Então, principalmente essa região norte da África que aparece em destaque aqui, e ali nós temos países Marrocos, Argélia, Líbia, a Tunísia, o Egito e o Sudão. O que acaba acontecendo com essa galera aí, né? Acaba acontecendo justamente que essa galera é, por assim dizer, uma África árabe, uma influência muito grande do Oriente Médio, certo? Então ali nós encontramos que antigamente, lá no tempo da nossa avó, a gente dividia essa África também em duas, a África branca e a África negra. É claro que isso não faz sentido mais hoje em dia, por quê? Porque nós sabemos que existe um intenso processo de migração aí, né? Migrantes e emigrantes se deslocando todo o santo dia, e dizer que aqui é uma África exclusivamente negra e aqui branca e aqui exclusivamente negra, essa coisa não rola mais, né? Mas o que nós acabamos percebendo, né? Que a maior parte do continente africano, então, ele vai ser formado justamente por essa região que nós, não que necessariamente esteja na região mais ao sul do Saara, né? O Saara está cortando aí essa região aqui. O que nós acabamos sendo é que é um conjunto de países que tem uma história diferente. Nós não vamos ter uma influência tão forte assim, exclusiva dos árabes, né? E por outro lado, nós acabamos encontrando o quê? Nós acabamos encontrando que ainda, se comparado com a região norte, é a África onde o nível de desenvolvimento humano, o grau de desenvolvimento humano, chama a atenção. Por conta do quê? Por conta dessa pobreza endêmica, né? A fome é uma realidade, as pandemias, as guerras e conflitos, tudo está presente nesse canto do mundo aqui, né? Mas como nós vamos ver aí, não é uma questão pura e exclusiva de causas internas. Então o fator externo vai ter sua importância significativa. Mas antes de nós entrarmos nessas questões de ordem mais humana, é interessante também a gente fazer uma pequena revisão aqui
de algumas características físicas que nós temos do continente africano. Primeiro, clima e vegetação na África. O que nós encontramos aqui primeiramente, né? Então, olha lá, ó. Essa região aqui, ela vai ser a região cortada pela linha do Equador, onde nós encontramos Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, né? Então, se nós formos perceber dessa forma aqui, ó, parte significativa do território africano se encontra nessa região conhecida como a região intertropical, né? Principalmente próximo a essa linha do Equador é que nós acabamos encontrando a presença do quê? A presença das temperaturas mais elevadas do planeta, né? Mas mesmo assim, como nós falamos em climas africanos, nós acabamos percebendo que ocorre o quê? Existe uma diversidade muito grande, né? Por exemplo, nós vamos encontrar essa região que ela apresenta-se aqui, né? Principalmente mais ao norte aí, uma tendência mais ao norte do continente, que é formado basicamente por um clima desértico, né? Deserto do Saara, mais ao sul a presença do deserto do Kalahari também, são desertos muito importantes, característica climática, onde nós acabamos tendo então, né, temperaturas elevadas, principalmente durante o dia, e a umidade muito baixa, né, chamada pluviosidade aí, muito significativa. Nessas regiões aqui, também mais próximo ao Equador, nós acabamos ter o quê? A presença de um chamado clima tropical, né? Então, como nós sabemos, nesse clima tropical, nós temos uma estação seca e uma úmida, né? Temperaturas elevadas o ano inteiro. Principalmente representada pelo quê? Por verões de temperaturas elevadas e invernos de temperaturas elevadas também. Desculpe, verões úmidos e invernos secos são a principal característica desse clima. Presença do clima tropical, próximo aos desertos, a presença do semiárido muito parecido, mas com uma quantidade de umidade um pouquinho maior. Além disso, nós encontramos, principalmente aqui, ó, essa manchinha ao norte, como acontece ao sul, principalmente na África do Sul, a presença de um outro tipo climático que é chamado de Mediterrâneo, também muito importante e significativo, não é mesmo? Em algumas regiões, né, principalmente nessa região do Planalto dos Grandes Lagos africanos, pequenas regiões onde nós acabamos tendo o quê? Até mesmo a presença de climas típicos de montanha, tá? Então, de forma muito geral, essa caracterização climática que nós acabamos encontrando aqui. E é necessariamente a partir desse clima, talvez seja o fator que mais influencie, que nós acabamos encontrando também que em continente africano uma diversidade muito significativa de formações vegetais aí. Geralmente elas acompanham a lógica climática aí. Por exemplo, nessas regiões de clima tropical e outras manchas que aparecem aí, a presença de uma floresta tropical, né? A floresta do Congo é o maior destaque. Então, uma floresta muito parecida com a nossa Amazônia aqui no norte. Além disso, nós acabamos tendo o quê? Presença de desertos, certo? A presença, né, dessa vegetação desértica, que apesar de ser uma vegetação, digamos assim, muito rarefeita, né, ela também está presente. Bem como nessas áreas de transição, savanas e estepes, né, também marcadas aí muitas vezes pela presença de uma estação mais úmida, outra mais seca, aparece esse tipo de vegetação de savanas e estepes. Nas duas regiões, mais ao norte e mais ao sul, a vegetação mediterrânea, típica formada pelo quê? Presença de maquis e de carriques, né? E além disso, nós podemos encontrar até o caso de algumas formações que são formações de montanha, formações vegetais de montanha. Então você acaba percebendo dessa forma que esse continente africano, ele é um continente fortemente marcado pelo quê? Pela presença de uma diversidade de paisagens que é uma coisa assustadora, né? Mas como se não bastasse isso ainda, nós acabamos tendo o relevo, né? De forma muito geral, nós temos que o relevo africano, e aqui está uma legenda onde você percebe a presença, por assim dizer, das diferentes cotas de altitude. Mas o que acontece? De forma muito geral, nós acabamos tendo aqui que o relevo africano ele vai ser marcado pela presença de um gigantesco planalto.
aonde algumas formas se destacam, como por exemplo que lá ao norte, naquela região de clima mediterrâneo, a cadeia do Atlas, presença do Planalto da Etiópia, aí é muito significativo também, Planalto do Ibié, e aqui embaixo são outras formações que merecem destaque, né? Mas a nossa ideia hoje seria mais trabalhar com você um pouquinho a respeito do processo de colonização e também descolonização desse continente africano. Como é que funciona isso, tá? Então nós encontramos assim. Gente, esse aqui é o mapa político da África, mais ou menos como nós temos hoje, né? Claro que tem mudanças muito significativas aí, porque ele é o mapa chamado do mapa do Partilha da África. Só que esse mapa, por assim dizer, ele é um mapa que ele foi criado artificialmente. E eu vou te explicar agora como é que isso funciona. Basicamente, antes da chegada do europeu aqui, nós encontrávamos que o continente africano ele tinha uma quantidade extremamente grande de diferentes povos, diferentes etnias, né? Muitas dessas etnias, eles apresentavam, por assim dizer, um progresso econômico e até mesmo tecnológico muito significativo. Se você tiver uma pequena curiosidade, dá uma olhada lá no YouTube, né? Existem vídeos assim de impérios africanos pré-europeus que você vai ter um pouquinho de ideia do que eu estou falando aí, né? Mas a chegada desse europeu, num primeiro momento, está diretamente relacionada aí com o quê? Com a busca de escravos, né? Então nós sabemos que no continente europeu necessitou dessa mão de obra e a África foi uma grande fornecedora. Esses povos que existiam aqui antes da interferência europeia, eles eram povos, é claro que existiam conflitos, mas que existia uma certa harmonia entre eles. Mas o que o europeu tratou de fazer aqui? O europeu chegou a um determinado momento lá, eu preciso de escravos. Quem que vai buscar, quem que vai caçar o negro africano? Sou eu? Não. Então eles tratavam de comprar de outros negros. Você vai lá e caça o vizinho, né? Eu não preciso nem dizer para você, né, que esse tipo de movimento já começou a criar inimizades na vizinhança. Conflitos mesmo, né? Povos que, por assim dizer, viviam em harmonia, né? A partir desse momento aí a desarmonia chegou e gerou conflito em grande quantidade. Tudo bem. Mais tarde nós tivemos o quê? Revolução Industrial na Europa e basicamente o continente africano ele se transformou em uma fonte de matéria-prima e que poderia também ser um grande mercado consumidor. Essas potências nascentes industriais europeias começaram a criar uma disputa da África, né? A tal ponto que estava muito próximo a acontecer uma guerra entre os europeus. Mas os europeus trataram de sentar bonitinho lá na Alemanha, fizeram uma grande conferência, que ficou conhecida como Conferência de Berlim, e fizeram a partilha da África, né? Então é isso que eu chamei a sua atenção agora há pouco nesse mapa. Se você for perceber justamente muitas fronteiras africanas, elas são basicamente fronteiras que elas apresentam o quê? Linhas retas. Por que linhas retas? Porque elas foram traçadas na régua lá na Europa, né? Então ficou, ó, então nós temos uma parte da França aí, por exemplo, nós temos outra parte, que até mesmo a Alemanha, a Bélgica, os britânicos, os franceses, os italianos e até os portugueses, né? Angola e Moçambique, por exemplo, são ex-colônias portuguesas que nós temos lá. Então essa característica foi uma característica muito forte. Dominaram, empobreceram, saquearam o continente de forma geral. Até que chegou um determinado momento, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, o que é que nós encontramos? Poderio geopolítico da Europa diminuiu. Manter essas colônias lá na África, como em outros cantos do planeta, passou a ser uma atividade muito difícil, né? O que acabou acontecendo? Basicamente, esses países artificialmente criados pelos europeus conseguiram sua independência. Só que muitas vezes dentro do mesmo país nós acabamos tendo o quê? A presença de grupos que não é uma etnia só, como antes da interferência, né? Você bota ali dentro do mesmo país 2, 3 etnias, né? Enquanto são colônias, na base da força, você trata de fazer o quê? Você domina. A hora que eles estão independentes,
as guerras civis explodem, que é muito difícil você compactuar, por assim dizer, dos mesmos ideais do mesmo governo e do mesmo território com diferente. Infelizmente, o ser humano tem isso e o africano também não é diferente. Tá certo? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.